O quarto princípio, o princípio de polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Caibalion. O Sol alumia o dia e tem sua luz própria. A Lua ilumina a noite, refletindo a luz do Sol. Enquanto que o Sol aquece e fecunda a natureza, a Lua nos dá as marés, que faziam das margens do Nilo mais férteis, e ainda é assim. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, diz que o motivo da guerra é a paz, e que a paz é fruto da guerra, e não estava errado. Todas as verdades são meias-verdades, e por isso os paradoxos podem ser reconciliados. Se tudo fosse luz, não veríamos nada, bem como se fossem trevas, seríamos igualmente cegos. São as nuances entre um e o outro que nos possibilita o amplo sentido da visão. No segundo dia, conforme o livro de Gênesis, não há menção de ter sido bom, pois como haveria de ser, já que nele fora criada a oposição e a distância? O lendário fruto do bem e do mal nos dão essa prova da dualidade. Afinal, como se poderia perceber um sem o outro? Ou não seria o contrário, onde o primeiro dá a medida do segundo, e talvez por isso os dois, bem e mal, estivessem presentes num só fruto. A polaridade é uma constante entre tudo o que é de uma mesma natureza, e podemos observá-la sempre que algo nos for apresentado, pois logo há de ter o seu oposto. Talvez num olhar mais simples, aquele que sente medo quando o vence encontre a coragem no mesmo grau que o medo que o retivera, bem como aqueles que já amaram e, por insatisfações, vieram a odiar em igual proporção, porque o ódio não é outra coisa que não um amor ferido. As emoções, quando planificadas em nós, nos levam de um ponto ao outro, e o pêndulo aqui fecha uma analogia quase perfeita. O pêndulo é o resultado de uma força que se opõe à gravidade e o sustenta pendurado. Por isso, Eliphas Levi dirá que só se encontra apoio naquilo que resiste. Tudo tem dois lados, dois polos que, apesar de opostos, dividem uma mesma natureza e são complementares, isto é, completam-se mutuamente e, por darem a nós o entendimento através de sua dicotomia, trazem consigo a reconciliação entre os paradoxos. São muitos os que oscilam de um extremo ao outro e que não se dão conta de que a razão reside nas regiões próximas do centro. Como exemplo, aqueles que tentam se impor de alguma forma aos seus irmãos de humanidade, colocando-se em posição superior e, por contraparte, inferiorizando os demais, acabam por quebrar a harmonia, visto que a hierarquia é algo que, na natureza, deve estabelecer-se naturalmente e não como é comum em nossa sociedade, através da imposição e da violência. Portanto, a fraternidade é típica das relações harmoniosas. Vale colocar também que certas forças, quando tensionadas até seus extremos, podem ser prejudiciais em qualquer que seja o polo em que se encontram, e que para estes convém amenizar essas forças até que estejam numa vibração sadia. Aquele que trabalha sem nenhum descanso desequilibra a balança, e verá romper um de seus pratos quando, a qualquer momento, cair de exaustão. O mesmo acontece com aqueles que permanecem na inanição. Cedo ou tarde seu corpo sentirá dores que o farão levantar-se e agir. É justo afirmar que aqueles que sentem com maior intensidade acabam por ter com eles grandes potências, que quando bem direcionadas se apresentam como forças transformadoras na natureza, enquanto que os apáticos pouco podem fazer, e que seria mais sensato talvez despertar-lhes qualquer emoção para fazê-los reagir, para ter assim alguma força com a qual trabalhar e retornar às atividades. Sob os auspícios do tempo, tudo acontece de forma gradativa,
e as coisas aparentemente repentinas tendem a ser destrutivas ou processos penosos, que acabam tão rápido quanto se iniciaram, mas falaremos mais sobre este no capítulo posterior. Parar é morrer, mas para mover-se sempre é necessário controle, pois a medida do movimento à direita é proporcional ao movimento à esquerda, e, como já foi dito, não seria saudável deixar essas forças pura e simplesmente nas mãos do acaso. É a ação que comprova a vida, mas não se pode chamar de vivo aquele que atende ao chamado da natureza ou que segue com a grande correnteza da multidão. Para ser é preciso fazer, e somos filhos de nossos atos, cujo pai são os pensamentos razoáveis, e é lamentável constatar que existam tantos órfãos. Na matéria ou no tempo vivenciamos o bem ou o mal, mas para que possamos exercer nosso livre-arbítrio, é preciso opor ao movimento a razão. Dessa forma, o hermetista deve ser capaz de transmutar uma polaridade em outra, elevando-se ao equilíbrio da equanimidade, e ir do descontrole ao autocontrole, algo que demonstra forte estreitamento com o princípio anterior, pois é pela vibração que o sutil melhor se apresenta. Para tanto, se faz necessário certa medida de serenidade, não que devamos ser insensíveis, afinal os sentimentos são o sentido da nossa alma, e sem eles não perceberíamos a realidade, ao menos não como humano que somos. Mas a ignorância, o engano, o descontrole e a loucura são próximos e devem ser evitados a todo custo. A balança presente na lâmina 8 do tarô é segurada pela mão que a contém na altura do coração e está sob o olhar atento da justiça que a sustenta, demonstrando que o equilíbrio não pode ser um estado adquirido, ao menos certamente não é no plano material, mas que deve manter-se sob a vigilância da razão equilibrada para assim garanti-lo. Todas as forças hão de ser postas em atividade, e para tanto a oscilação é necessária, pois o verdadeiro equilíbrio não é estático, mas se dá pela razão, que se demonstra no controle desse movimento. Equilibrado no sentido de nunca tender aos extremos, mas utilizar-se de suas propriedades para manifestar a força da forma correta, equilibrada e rítmica, em harmonia com o universo dualista no qual estamos inseridos. Sejam todos muito bem-vindos ao Átrio do Templo. Até semana que vem. Se você gostou, sinta-se à vontade para inscrever-se no canal, dar um like no vídeo e comentar suas impressões e dúvidas. Este canal depende de contribuições. Se deseja contribuir, a chave Pix está na descrição do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado.